Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa, uma não, duas. Vamos trazer hoje duas empresas que acabaram de divulgar suas demonstrações contábeis nessa semana, as demonstrações referentes ao primeiro trimestre de 2024. E estamos falando aqui da Arezzo S.A. Porém, como eu disse, vamos ter que falar de duas empresas, já que a Arezzo e a Soma estão aí já num processo de combinação de negócios, praticamente ali há uma união das duas empresas, então razão pela qual não podemos falar apenas de uma, vamos ter que falar das duas. E as duas empresas que já passaram aqui pelo canal, vamos atualizar as informações, justamente atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Arezzo foi meu amigo Wagner Ricardo. Ô Wagner, que honra ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão e é sempre um prazer ter você conosco. E é um prazer ter todos vocês conosco e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro e mandar a sua mensagem, a sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Quando eu digo que nós temos que falar das duas empresas em função dessa combinação de negócio aqui, então primeiro a gente vai recontar ali para você entender, né, a história de uma, da outra, para depois daí você poder entender tudo o que está acontecendo. Então, começando pela Arezzo. A Arezzo é uma empresa que começa lá em 1972, através dos irmãos Anderson Birman, que na época tinha apenas 18 anos, e o Jefferson Birman, que na época tinha 21 anos. E os dois começaram a fabricar calçados no fundo da casa dos pais. E aí, daqui a pouco, já estavam produzindo 50 pares de calçados por semana. E ali, daí nesse processo ali, produzia os calçados e já revendia, e a demanda foi aumentando. Mas aí constituíram como uma empresa, que é a Arezzo. E por que escolheram o nome de Arezzo? A Arezzo foi uma escolha baseada ali num mapa ali, onde eles colocaram o mapa da Itália, a Itália que era muito forte na produção de calçados, tal, colocaram o dedo ali, fecharam o olho, colocaram o dedo no mapa da Itália e o dedo parou em Arezzo. E a partir dali, então, escolheram o nome da Arezzo, né, para denominar essa empresa que eles haviam criado. Bom, em 1976 eles daí resolvem abrir uma própria loja deles, e isso tudo lá em Belo Horizonte. Tá? Aí na sequência, em 1979, eles lançam um produto que acabou sendo um grande sucesso, que é os calçados, as sandálias Annabella. Tá? Em 1980 já, olha só, já estavam produzindo 1,5 milhão de pares de calçados. Olha o crescimento da empresa. Em 1988, também passaram a adotar um sistema de franquias aqui no Brasil. Então, lojas que eram abertas com o nome da Arezzo, tudo no sistema de franquia. E com isso, a marca Arezzo foi se espalhando por todo o Brasil. Já na década de 90, aí nós tivemos o quê? A abertura de mercado, e aí começou a vir também os calçados de fora aqui no Brasil, a concorrência aumentou, e aí eles, para terem competitividade, acabaram mudando para o polo calçadista aqui no Brasil, que era justamente o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Então mudaram toda a parte de produção lá para o Rio Grande do Sul. E aí passou a ser praticamente uma administradora da marca. Então a Arezzo deixou de ser uma fábrica, mudou tudo lá para o Vale dos Sinos, para eles produzirem com a marca Arezzo. Então a Arezzo passou, na verdade, a ser uma administradora de marca e mais uma rede de lojas, e deixou de ser um fabricante. Já em 1995, aí nós temos um fato marcante. O Alexandre Birman, filho do Anderson Birman, ele também foi para o setor de calçado, só que daí ele não começou trabalhando com o pai, com o tio, ele montou a sua própria empresa, a Schutz, né? E a Schutz também acabou tendo um crescimento fantástico, e daí na sequência o Alexandre assume também o comando da Arezzo. Então, quando ele assume o comando da Arezzo, ele traz para dentro da Arezzo também a marca Schutz. E aí vai todo um processo de crescimento, chamando a atenção de fundos de investimentos, que era o Tarpon, que aportou recursos preparando a empresa para fazer o IPO. O que aconteceu na sequência também com a IPO, e aí na sequência, aí a empresa ela foi deslanchando, tanto é que foi para fora do Brasil também, montando lojas na China, olha só, a Arezzo montando lojas na China. Já em 2009, passa também a trabalhar na linha de cosméticos, licenciando ali uma marca de cosméticos também, com a marca Arezzo. Em 2019, passa a ser o representante exclusivo da marca Vans no Brasil. Então, todos os produtos Vans no Brasil hoje são vendidos através da Arezzo.
No ano de 2020, entra também na parte de confecções, adquirindo também uma marca conceituada, a Reserva. E com isso foi se espalhando. Tanto é que a Arezzo tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil e conta com mais de 7.200 colaboradores trabalhando dentro da empresa. Isso é a Arezzo. Vamos agora falar da Soma. Já a Soma, ela começa no Rio de Janeiro, através da Cláudia, da Gisela e do Roberto Jataí. E eles montam ali uma pequena loja de confecções no Rio de Janeiro, uma loja mais sofisticada, né? E aí a loja, que é a Animale, né, ela passa a crescer. E aí quando vai crescendo, vai abrindo outras lojas, tanto é que em 1998 já estavam com 10 lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Tá? Em 1999, já é uma marca, a Animale já é uma marca revendida em todo o Brasil através das chamadas lojas multimarcas, né? Então aí surge a marca Animale espalhada aí por todo o Brasil. Em paralelo, em 1997, também surge no Rio de Janeiro uma outra marca, que é a Farm, né? E a Farm é criada pelo Marcelo Bastos e pela Kátia Barros. Né? E aí também, primeiro começa ali vendendo no outlet, depois do outlet vira uma loja, depois dessa loja as lojas se espalham e a marca Farm também ganha uma outra dimensão. Em 2010, aí as duas redes se unem e aí criam uma outra empresa chamada Soma, né? Então há uma fusão das duas e surge uma empresa chamada Soma. Já em 2014, também passo a atender agora o público infantil através de uma outra marca que é a Fábula. E aí a Fábula também voltada agora para esse outro segmento. Na sequência também adquirem a Foxton, a Cris Barros e também a Maria Filó. E aí com isso a empresa vai se desenvolvendo. Em 2021 foi o grande salto da Soma, quando ela também faz uma combinação de negócios com a Hering. E a Hering passa a ser também uma marca da Soma. Né? E aí a Soma se espalha pelo todo o Brasil, tanto com as marcas Animale, com a Farm e principalmente com a Hering, Maria Filó, Fábula, etc. E aí, com isso tudo, a Soma hoje é uma empresa que tem mais de 250 lojas espalhadas pelo Brasil e 5.300 colaboradores. Tá? Bom, dito isso, agora o que acontece? No mês de fevereiro foi anunciada uma combinação de negócios entre a Arezzo e a Soma. Então, nessa combinação de negócios, como que funciona? Nós temos dois modelos ali de combinação de negócios. Um deles seria a fusão, onde a fusão junta a Arezzo, junta a Soma e cria uma terceira empresa. E as duas desaparecem e passa a surgir uma terceira empresa englobando as duas. E isso seria a fusão. Já a incorporação, como que funciona a incorporação? Uma empresa incorpora a outra. Então a outra deixa de existir e passa a existir essa aqui com todos os ativos e com todos os passivos dessa empresa. Pelo que consta no fato relevante divulgado em fevereiro pelas duas empresas, haverá uma incorporação pela Arezzo. A Arezzo vai incorporar a Soma. E dentro dessa incorporação, o que nós vamos ter? 54% dessa Arezzo, dessa nova Arezzo, vai pertencer, vai ter o controle justamente da família Birman. Já 46% dessa empresa será composto ali justamente pelo grupo Soma. O que acontece com os acionistas? Quem tem ações da Soma passa a ter ações da Arezzo. Então, quem tem uma ação da Soma vai ter 0,12 de uma ação da Arezzo. Até porque o valor da ação da Arezzo é bem maior do que o valor da ação da Soma. Então, o que nós vamos ter ali? Quem tem as ações da Soma vai deixar de ter ações da Soma e vai passar a ter ações da Arezzo. Porém, numa proporção bem menor, como a gente vai explicar aqui. Para tanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer o balanço das duas empresas para você conhecer como que está a situação das duas empresas e vamos daí trazer uma comparação e como que vai ficar toda essa composição. Então, para entender todo esse processo, vamos aos números. Bom, então vamos começar aqui trazendo primeiro os números do grupo de moda Soma, depois vamos ver os números da Arezzo e depois na sequência a gente vai fazer uma junção desses números para ver o que será essa nova empresa aí da união da Arezzo com a Soma. Bom, para entendermos o Soma, vamos rapidamente que passar pelo ano de 2020, quando a empresa registrava aqui um ativo total, né, todo o seu patrimônio, 2 milhões e 300.
Em 2021, quando ela faz a incorporação da Hering, ela pula de 2 bilhões e 300 para 10 bilhões de reais. E por que esse aumento todo? Porque praticamente os números da Hering vêm todos aqui para dentro do balanço do grupo de moda soma. Inclusive aí vem um intangível aqui que é a expectativa de recuperabilidade de resultados futuros através da união e mais os pontos comerciais da Hering que fazem parte do intangível. O imobilizado também aumenta, toda a estrutura física da empresa indo para 1 bilhão de reais. E o capital de giro também foi para 2 bilhões e 800 milhões de reais, e nesse ano fecha com 224 milhões de reais em dinheiro e 1 bilhão 211 em contas receber. Os estoques também subindo para 930 milhões, porque recebeu o estoque da Hering, recebeu contas a receber da Hering também. Já em 2022, 10 milhões 638 é o tamanho da empresa. E o capital de giro pulando agora para 3 bilhões 338 milhões de reais. Já em 2023, aí nós temos aqui uma redução no ativo que cai para 9 bilhões e 300, devido justamente a uma baixa contábil que a empresa faz dessa expectativa de resultados de exercícios futuros, então ela dá baixa. Praticamente o que isso aqui nos dá a entender? Que já em 2023 já começou um namoro ali para fazer essa combinação de negócios com a Arezzo. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de uma limpeza do balanço, tirando aquilo que não iria gerar resultados futuros, que não iria gerar valor. Então, limpando o balanço para fazer essa fusão aqui. E aí nós temos aqui um capital de giro que vai para 3 bilhões 782, fecha com 605 milhões em caixa, 1 bilhão e meio em contas recebidas e 1 bilhão e 100 nos estoques. Chegando agora em março, 9 bilhões 594 milhões é o tamanho do grupo de moda soma. E aí nós temos 4 bilhões de capital de giro, 770 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 390 em contas receber e 1 bilhão 289 de estoques. Olhando o endividamento, que era de 743 milhões lá em 2020, 32,3% apenas o tamanho da dívida, quando faz a união das duas empresas, a dívida sobe para 2 bilhões e 862. Porém, o peso da dívida passa a ser de apenas 28,6%. Por quê? Vem todos os números da Hering aqui para dentro desse balanço também. E aí a dívida passa a representar apenas 28,6% do patrimônio. Já no ano seguinte, em 2021, a dívida pula para 30,4%, com 3 bilhões e 200, vai para 3 bilhões e 500 em 2023, 38,2%, e agora em março, 3 bilhões e 784, com 39,4% o peso da dívida. Então a dívida que cai quando houve a combinação de negócio, aí ela começa a subir gradativamente até chegar perto dos 40%. Os resultados gerados lá pela soma, 1 bilhão 243 de faturamento em 2020, 2 bilhões e 700 em 2021, e aí quando recebe também todos os números da Hering, 4 bilhões e 800. E aí vai para 5 bilhões e 300 em 2023 e agora em 3 meses do ano de 2024 fecha com 1 bilhão 219 milhões de faturamento. Mais importante do que faturamento, essa linha de baixo, lucro líquido. Em 2020, a soma tem um prejuízo de 69 milhões, prejuízo esse revertido em 2021, quando fecha com lucro de quase 300 milhões, 335 milhões de lucro em 2022, e agora em 2023 é que esse número absurdo aqui, 1 bilhão 617 milhões de prejuízo. Mas por que esse prejuízo de 1 bilhão e 617? Aquilo que nós falamos há pouco de uma limpeza de balanço, baixa de ativos pela não recuperabilidade de seus valores, que é lançado aqui, que é um resultado não recorrente, é uma vez só que você faz isso. Então esse lançamento, que foi aquilo que eu chamei de limpeza de balanço, ele causa aqui então esse prejuízo. Já em 2024, com o balanço limpo, ele passa a ter agora um lucro de 9 milhões 207 em 3 meses desse ano de 2024. Só para mostrar também como que está a situação financeira, ela tem uma liquidez geral de 1,60, quer dizer, para cada R$1 de dívida que terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$1,60 paga, sobra. Quando se trata do curto prazo, melhor ainda, R$ 2,36 para cada R$1 de dívida do dia a dia. O endividamento que fecha em 39,45% de tudo que a empresa tem, 39,45% veio através de endividamento.
E naturalmente que aqui ela vinha até apresentando resultados positivos de margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL. 2023, um ano atípico, esses números todos eles negativos, e agora nesse ano ele volta a ser positivo através do retorno do lucro. Também quero trazer para vocês, só nesse gráfico aqui, onde nós temos aqui o comportamento do valor das ações do Grupo de Moda Soma, que lá, praticamente na metade de 2020, era na faixa ali de R$11 o valor de uma ação. Aí em 2021, até com a fusão ali com a Ering, ela chega ali praticamente beliscar os R$20, só que não se sustenta e começa todo o processo de queda. Aqui, como você vai vendo, entra 2022 caindo, voltando ali para a faixa dos R$10. Tenta uma subida, volta a cair, e aí a ação despenca, daí ela praticamente beirando ali os R$5. Aí começa 2024 um pouquinho mais para cima ali, subindo um pouquinho a ação, só que volta a cair e culminando com uma cotação na faixa de R$5,89. Então, reparem bem, o valor de uma ação do Grupo de Moda Soma, R$5,89. Então vamos ver agora os números da Arezzo, começando lá pelo ano de 2020. A Arezzo era uma empresa de R$2.832 milhões. Essa empresa cresce de tamanho e vai para 3 bilhões e 300 em 2021, vai para 4 bilhões e 600 em 2022, vai para 5 bilhões e 900 em 2023, então é uma empresa que vem numa crescente. Olhando aqui o capital de giro, sai de 1.500, vai para 1.600, para 2.300, para 2.900 e fecha 2023 com 749 milhões de reais em caixa, 1 bilhão e 100 em contas a receber, 828 de estoques. E agora em março, 5 bilhões e 723, com um capital de giro de 2 bilhões e 676 milhões de reais. Diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 593 milhões, cai também o contas a receber para 902 milhões, e aqui uma pequena elevação dos estoques, totalizando 920 milhões. Então, é uma empresa que vem aqui numa crescente. Olhando o endividamento também, o que nós vamos observar? Que lá em 2020, a dívida era de 1 bilhão e 400 milhões de reais, 52,4%. A dívida sobe nominalmente para 1 bilhão e 700, porém o peso praticamente estável, 52,7%. Em 2022, a dívida sobe nominalmente para 2 bilhões e 4, porém o peso dela cai para 43%. Dívida essa que volta a subir em 2023 para 3 bilhões e 46, com 51%, e agora fecha nesse mês de março com 2 bilhões e 700, 48,3%. Então está aqui como que vem se comportando a dívida da Arezzo. Faturamento da Arezzo, lá em 2020, 1 bilhão 590, em 2021, 2 bilhões e 900, vai para 4 bilhões e 200 em 2022, 4 bilhões e 800 em 2023 e agora fecha com 1 bilhão e 72 em 3 meses desse ano de 2024, o que projeta aí um faturamento pelo menos aí 4 bilhões e 300 para 2024. Mais importante do que faturamento é essa linha aqui, ó. Lucro líquido 48 milhões, vai para 343 milhões em 2021, 422 milhões em 2022, 398 milhões em 2023 e agora, nesses 3 primeiros meses do ano, 71 milhões de reais, o que também dá uma projeção de um lucro aí de 290 milhões. Então, é uma empresa que ela vem mantendo uma lucratividade ao longo de todo esse período. Naturalmente, claro que temos aqui uma margem que foi para 11, cai para 10, 8,2 e esse ano vem trabalhando com 6,7%, mas enfim, é uma empresa lucrativa. Também, olhando aqui a situação financeira, tanto a liquidez geral de 1,20, a liquidez corrente de 1,43, mostra o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem 1,20, paga, sobra. Na liquidez corrente, que é o dia a dia, 1,43. Então, para cada R$1 que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$1,43, uma situação financeira confortável. A dívida de 48,3% de tudo aquilo que ela tem, ela deve 48,3%. E os índices de rentabilidade, todos eles positivos. Sai com 3, vai para 11, vai para 10, 8,2% e esse ano vem trabalhando com 6,7%. Em relação a tudo que ela vende, ganhando 6,7%. A rentabilidade do ativo também vem se mantendo positiva ao longo de todo esse período aqui, fechando o ano passado com 6,67%, e o ganho dos acionistas, que veio com 3,60, foi para 21,59, 15,92, caiu para 13,61. E agora, em 3 meses, 2,42, o que também dá uma projeção de um ganho para os acionistas na faixa de 10% nesse ano de 2024.
Isso considerando só a Arezzo, tá? Também vamos trazer para vocês aqui o valor patrimonial de uma ação da Arezzo, R$ 26,49. E o valor de mercado dela, R$ 50. É uma ação que ela é vendida quase que o dobro ali do seu valor patrimonial, daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. Tanto é que o ágio é de 89%, medido aqui, ó, pelo PVP, que fechou em 1,89. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 3,69, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 7,37%. Também a empresa já distribuiu esse ano de 2023 R$ 1,93 a título de dividendos, o que dá um yield de 3,85%. Relação preço/lucro 13,57, quer dizer, 13 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float, quantidade de ações que circulam livremente no mercado, 54,55%. E o tag along dela, 100%. Quer dizer, se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse gráfico aqui, também quero trazer para vocês, extraído lá do Google, como que vem se comportando o valor das ações da Arezzo nos últimos 5 anos. Começando lá em 2019, quando a ação ela cotada ali na faixa de R$ 46, R$ 48 reais, e aí em 2019, 2020, ela passa dos R$ 60 reais. Vem a pandemia, ela cai abaixo dos 40, e aí ela dispara. E entra 2021, olha só, beirando praticamente R$ 100 reais uma ação da Arezzo. Só que daí na sequência ela cai, começa outro ano, na metade do ano ela vai subindo lá, voltando lá para casa dos 100, cai novamente. Quando vai chegando na metade do ano, sobe, mas não no mesmo patamar que vinha nos anos anteriores. E a partir dali, aí começa um processo de queda, culminando com uma cotação na faixa de R$ 50,06 no dia 9 de maio, quando da gravação desse vídeo aqui. Tá? Também deixa eu só passar para vocês rapidamente aqui, quem é o controlador da Arezzo? Alexandre Birman, com 21,68% das ações. E quem também tem ações da Arezzo é o BlackRock, com 5,18%. E na sequência vamos ter aqui a família Birman, né? A família Birman, cada um deles aqui com uma participação. E aí nós temos 54,55% das ações circulando livremente no mercado. Fazendo agora uma comparação aqui das duas empresas, só para termos uma ideia, a Arezzo, ela tem aqui, pegando com base em março de 2024, ela tem um patrimônio total de 5 bilhões e 700. A soma, 9 bilhões e 500. Aí nós temos um capital de giro da Arezzo de 2,600 e o da Soma 4 bilhões e 19. Então mostrando que a Soma é uma empresa maior do que a Arezzo. Olhando também o endividamento, 2 bilhões e 700 a dívida da Soma, da Arezzo, e 3 bilhões e 700 a dívida da Soma. Em valores nominais, o endividamento da Soma maior, porém o peso da dívida menor. Resultados. A Arezzo fatura 1 bilhão e 72, tomando como base os 3 primeiros meses de 2024. A Soma 1 bilhão e 219. A Soma vende mais do que a Arezzo. Porém, a Arezzo ganha mais, 71 milhões, e a Soma apenas 9 milhões e 200 nesses 3 primeiros meses. O que dá para se observar aqui também que a estrutura de custos da Soma é menor do que a da Arezzo. A Arezzo tem uma estrutura de custos de 47%, contra 42% de custos que tem a Soma. Porém, a parte da despesa operacional, administrativa, comercial, a Arezzo é mais enxuta, 42,9%, e a Soma, 53,1%. Tá? Então, agora o que eu quero mostrar para vocês é assim, que como está lá no fator relevante uma incorporação, então quer dizer, todos esses números da Soma vão vir para dentro da Arezzo. Então a Arezzo incorpora a Soma. E com isso nós vamos ter uma outra empresa chamada Arezzo, né? Então essa Arezzo passa a ser uma empresa cujo tamanho é de 15 bilhões e 300, uma empresa que tem um capital de giro de 6 bilhões e 600, um caixa de 1 bilhão e 300, 2 bilhões e 200 em contas a receber e 2 bilhões e 200 de estoque. É uma empresa que vai ter uma dívida total de 6 bilhões e meio, sendo 2,978 de longo prazo e um capital próprio de 8 bilhões 767 milhões. Somando as duas empresas, nesses 3 primeiros meses do ano, seria um faturamento de 2 bilhões e 200 e fecharia com lucro de 80 milhões de reais. Tá? Aí quando apresenta ali
que a Arezzo vai ficar com 54% das ações da empresa e a Soma vai ficar com 46%, aí a pergunta é, mas se a Soma é maior do que a Arezzo, por que a Arezzo vai ficar maior do que, vai ficar com uma proporção de ações maior do que a Soma? Então, os números eles estão aqui, ó. A quantidade de ações da Arezzo circulando, emitidas, né, 110 milhões de ações. E da Soma, 787 milhões. Tanto é que o valor de mercado de uma ação da Arezzo, R$50. E já da Soma, cada ação vale R$ 5,89. Portanto, se nós pegarmos a quantidade de ações e multiplicar pelo que elas valem, nós vamos ter aqui um número de 5 bilhões 556 milhões de reais, o valor da Arezzo. Se nós pegarmos aqui a quantidade de ações multiplicada pelo valor de cada ação, vamos ter 4 bilhões 639. Portanto, o valor de mercado da Arezzo é maior do que o valor de mercado da Soma. Somando as duas, elas valem 10 bilhões 195, sendo que 5 bilhões e meio representa 54% desse valor. 4 bilhões e 600 representa 46% desse valor, razão pela qual a Arezzo fica com 54% dessa empresa e a Soma com 46%. E outro detalhe também que a dívida bruta da Arezzo 1 bilhão e 98, a Soma tem uma dívida bruta de 1 bilhão 889. A dívida líquida, tirando o que já tem em caixa, a dívida líquida da Arezzo de apenas 504 milhões, ao passo que a Soma 1 bilhão 118, a razão pela qual a Soma ela tem um endividamento maior, ela tem um valor de mercado menor do que a Arezzo, a razão pela qual a Arezzo passa a ter uma proporção maior na formação e no controle dessa nova empresa. Então, por aqui você tem uma ideia do que é a Soma, do que é a Arezzo e do que serão as duas empresas e por que a Arezzo vai ficar com 54% e a Soma vai ficar com 46% dentro dessa combinação de negócios. Tá, então, mais duas empresas analisadas que na verdade vai acabar se transformando só uma, porque nós estamos aí num processo aí de combinação de negócios, aí diversas empresas se juntando através de fusão ou através de incorporação, então vai ter todo esse processo que ainda vai dar andamento. Naturalmente que quando se surge tanto uma fusão, uma incorporação, ali depende dos objetivos que você tem por trás de todo esse processo. Mas a princípio, assim, o objetivo principal, o objetivo básico, né, de um processo de junção de duas empresas é justamente o chamado ganho de sinergia, onde uma vai poder usufruir do mercado da outra e assim sucessivamente. Então a Arezzo vai estar aonde a Soma estava mais presente, a Soma também vai estar mais presente onde a Arezzo estava. Há também uma previsão, né, de uma redução de gastos através da redução da estrutura administrativa, dos custos fixos, que vai se diluir, né, dentro dessa empresa. Só para ter uma ideia, cada empresa tem a sua contabilidade, cada empresa tem o seu RH, cada empresa tem o seu setor financeiro. Com a combinação de negócios, não há mais necessidade de duas contabilidades, uma desaparece. Não há necessidade de dois RHs, um desaparece. Enfim, toda essa parte de custo fixo, há a expectativa de que haja uma redução dessa despesa operacional, o que melhoraria a margem do todo, né? Também, outra expectativa é que justamente haja um poder de força, um poder de barganha bem maior, de uma empresa maior, na hora de comprar matérias-primas, comprar produtos, etc., que eles possam ter uma força maior e, consequentemente, comprar por um preço menor, melhorando sua margem bruta. Também é outra possibilidade. Porém, dentro de todos esses processos, também sempre tem um espinho no meio do caminho, que é justamente o choque de cultura de duas empresas, que daí tem que ser muito bem administrado para que as duas empresas elas possam trabalhar sintonizadas, né? Já que você vem com toda uma cultura formada pelos fundadores de uma empresa, com toda a cultura formada pelos fundadores de outra empresa, e muitas vezes essa cultura não bate, e aí começa muito atrito, e aí começa todo um processo de desgaste e acaba não gerando a sinergia desejada. Bom, mas enfim, tudo isso só o tempo é que vai nos dizer como que vai funcionar
essa combinação de negócios que provavelmente será através de incorporação, como consta no fato relevante divulgado pelas empresas. Mas importante é assim, a gente pelo menos entender tudo o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, até para poder tomar as decisões de uma forma mais consciente e mais correta. Mas para tomar essas decisões conscientes e corretas, naturalmente que nós dependemos dos números. Então, tanto é que trouxemos os números atuais e aí também uma breve projeção do que seria o número futuro dessa empresa aqui. Mas tudo isso você pode aprender também de uma forma rápida, simples e descomplicada, estudando análise de balanço. Inclusive temos lá o nosso curso de análise de balanço na plataforma Hotmart, junto com o curso Evaluation, onde você vai poder aprender de uma forma muito simples como que funciona todo esse processo de captura das informações, planejamento das informações, o entendimento, a interpretação das informações financeiras, para justamente você poder identificar quando uma empresa está indo bem, quando uma empresa não está indo bem, para poder sempre fazer escolhas melhores na hora de fazer seus investimentos. E tudo isso com um custo muito baixinho. Basta entrar aqui na descrição do vídeo, nós temos ali o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço como do curso de valuation. E aí você vai poder aprender análise de balanço e fazer a sua própria interpretação e escolher as suas empresas nas quais investir, sempre com segurança, com consciência, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para lá na frente poder ter o seu patrimônio cada vez maior e que venha lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.